Olá, queridos! Resolvi gravar uma aulinha curta, só um vídeo explicativo, uma pincelada a respeito do advento da Páscoa. Muitas dúvidas eu vejo ah, perdurarem na cabeça dos cristãos com relação à comemoração, à não comemoração, a questão comercial, a questão dos ovinhos, a questão do chocolate que todo mundo gosta de chocolate. Então, nós não podemos, de uma maneira muito rápida, expandir esse assunto. Mas nós vamos tentar aqui, seremos assim bem breves, para que a gente possa dar uma ideia da Páscoa, biblicamente falando. Então, nós começamos aqui, deixa eu compartilhar minha tela, para vocês terem uma ideia da Páscoa e da sua instituição ainda no Antigo Testamento. Ela apontava para a Páscoa perfeita, que seria Cristo. Mas nós vamos aqui entender, então, lá em Êxodo 12, eu não coloquei o texto porque ele é bastante grande, eu vou só pincelar alguns versos para vocês depois verem no Novo Testamento, que nós também separamos poucos versículos para a gente ter essa ideia da Páscoa. Então, Êxodo 12, você vai ver vários versículos começando dizendo que Moisés recebeu as ordens de Deus. É uma imagem criada pela IA, não é perfeita, né? Mas só para dar aquela ideia do Senhor dizendo a Moisés e a Arão, ainda na terra do Egito. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia na mesa. Então, 3, verso 3 diz assim: Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aí vou pular aqui para o verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aqui cai um pouco os mitos, né? Que as pessoas não comem carne por conta da morte de Cristo. Na verdade, a instituição da Páscoa começa aqui com um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E aí ele segue essa narrativa toda, falando sobre como deverá ser como deverá ser essa refeição, de que modo, tem todo um ritual para se comer, tem toda uma ordem como deve ser comido esse animal. Então, nós precisamos entender que Deus, às vezes, é um Deus de muitos detalhes. E quando a gente fala da instituição da Páscoa e a gente nos remete aqui a Êxodo 12, nós estamos falando ainda de cordeiro, nós estamos falando de sangue, nós estamos falando de proteção, que é aquele passar por cima, né, o anjo, então ele não iria causar morte àquele que tivesse nas suas portas, nos seus umbrais, nas suas vergas, aquele sangue daquele cordeiro, e nós temos todo esse simbolismo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, eu destaquei só 4 versos para a gente então fazer esse link do antigo com o novo. E aqui já coloquei a imagem da cruz, porque a ressurreição de Cristo é então aquele coroamento do sacrifício perfeito do Cordeiro. Nós temos aqui Paulo falando em Coríntios: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, já no Novo Testamento, o entendimento desse sacrifício do Cordeiro, que foi instituído ainda no Antigo Testamento, é o sacrifício perfeito, eficaz e único. É o Cordeiro da Páscoa, Cristo. Ele foi então imolado.
Lá em Apocalipse nós temos Apocalipse escrito por nosso querido João, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então nós temos aqui: digno é o Cordeiro que foi morto. Então nós temos aqui também nos remetendo a essa sacrifício do Cordeiro. Temos também aqui em Romanos Paulo dizendo: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui ele já explicando por que Cristo. É bom ler o texto todo, mas é uma aula rápida, então nós temos que fazer aquele resumo. E também, 1 de Pedro, aqui nós temos no capítulo 1, verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós temos aqui alguns versos que vão nos mostrar tanto a questão da tanto a questão da Páscoa do Antigo quanto do Novo Testamento e o que ela significa para nós. Hoje nós temos um entendimento cristão que Cristo é aquele cordeiro que foi oferecido voluntariamente, ele mesmo se oferece como aquele cordeiro que vai então derramar o seu sangue e com isso nos fazer então termos a chance de termos essa experiência de termos a Cristo em nossos corações e nossas mentes como o único Senhor, o Salvador, e tudo isso nos remetendo então à salvação, porque uma vez que ele ressuscitou, após o terceiro dia, ele foi morto naquela cruz, mas ele ressurgiu, e nessa ressurreição, a esperança do cristão também é essa, que nessa ressurreição viveremos para sempre com ele. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e ao aceitar a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como sacrifício perfeito, como Cordeiro que foi imolado, também participamos também dele, com ele, nessa ressurreição final. Então, nós cremos que Cristo, ele foi, então, imolado, foi perfeito o sacrifício, foi único, e só através de Cristo nós conseguimos, então, essa união com Deus Pai e a vida eterna em seu final. Então, espero que isso tenha ajudado vocês. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você fosse ao nosso canal, assinasse, nos desse a honra de assinar o canal e que você possa aproveitar cada aula, cada vídeo, cada mensagem que postamos aqui. Até a próxima, querendo Deus.